Durante 56 anos, vivi presa em um convento, acreditando numa mentira cruel. Minha filha estava morta. Até que, numa tarde qualquer de 2025, uma mulher bateu à porta do lugar que por décadas chamei de lar. Quando a vi, meu coração parou. Aqueles olhos tinham que ser os meus. E naquele instante, percebi que vivi metade da minha vida sem saber a verdade. Meu nome é Lourdes Silva. Estou com 73 anos e vivo hoje em Quedas do Iguaçu, interior do Paraná. Parece impossível acreditar que alguém passe tanto tempo vivendo uma mentira, mas é exatamente isso que aconteceu comigo. O lugar que deveria ser meu refúgio espiritual se tornou minha prisão. Não tive escolha e minha voz permaneceu sufocada por tempo demais. Mas antes de seguir com essa história de sabedoria da vovó, quero saber, de onde você está ouvindo minha história? Saber onde minhas palavras podem chegar é o que me dá forças para continuar contando. Talvez você esteja pensando que histórias assim não passam de exagero, mas afirmo com todas as letras. Nem nos meus piores pesadelos imaginei o que estava por vir. Cresci ouvindo histórias de mulheres fortes, guerreiras, capazes de superar as maiores tragédias, mas jamais imaginei que uma delas fosse ser eu mesma. Hoje, nesta sala simples, cercada por fotografias que nunca existiram antes, me pergunto como consegui sobreviver. Minha história não é feita de heroísmos evidentes, de feitos grandiosos que viraram manchetes. É uma história construída no silêncio, na dor que ninguém ouve, na saudade que me acompanhou todos os dias, em cada amanhecer, dentro daquele convento. Por isso decidi abrir este baú de lembranças. Chegou a hora de libertar tudo o que esteve trancado dentro de mim. Até aquele encontro inesperado com minha filha, minha vida estava resumida à rotina das freiras, um cotidiano feito de orações, silêncio absoluto e um trabalho rigoroso com bordados. Nunca tive luxos ou prazeres pessoais. Era apenas uma mulher comum, esquecida num lugar remoto, onde minha voz não tinha valor. Mas naquele dia, quando a vi pela primeira vez, depois de mais de meio século, senti que meu destino havia mudado. A vida tem dessas coisas. Quando pensamos que já sabemos de tudo, surge algo que joga tudo para o alto. Minha filha, que eu julgava morta e enterrada há tanto tempo, estava ali, diante dos meus olhos, com os mesmos traços que vi no espelho a vida inteira. Foi como olhar para uma parte perdida de mim mesma, recuperada depois de décadas. E foi então que entendi que precisava enfrentar a verdade que sempre temi. Mas antes de contar como tudo aconteceu, preciso que você compreenda que eu não nasci para viver essa história. Não escolhi ser mãe tão jovem, nem pedi para me separarem da minha filha. Minha vida sempre foi uma sequência de decisões alheias, impostas por pessoas que tinham poder sobre mim. Eu era apenas uma menina de 17 anos, cheia de sonhos inocentes, que acabaram esmagados pela crueldade da minha própria família. Hoje, sinto raiva quando penso nas injustiças cometidas em nome da honra familiar. Meu pai decidiu por mim, decretando que minha vida estava encerrada no instante em que engravidei. Eu sequer tive direito à voz, ao protesto, ao choro desesperado de quem perde tudo. Fui jogada naquele convento isolado, tratada como uma criminosa, enquanto minha filha me foi arrancada dos braços ainda bebê. Quando lembro daqueles primeiros anos, percebo que sobrevivi por pura teimosia. Minha mente jovem e rebelde recusava aceitar o destino que haviam me imposto. Naquele convento, com paredes altas e frias, passei noites planejando fugas impossíveis, imaginando reencontros que nunca aconteciam. E cada tentativa frustrada me custava punições cruéis, dolorosas, que marcaram meu corpo e minha alma. As freiras que cuidavam do convento eram rigorosas, e logo aprendi que desafiá-las seria inútil. Fui obrigada a me adaptar às regras, me tornar uma mulher submissa, controlada, invisível. Ali, compreendi o valor do silêncio e da paciência. Minhas revoltas internas nunca cessaram, mas aprendi a escondê-las com perfeição, enquanto bordava santos e anjos que nunca escutaram minhas preces. O tempo foi passando lentamente. Aos poucos, percebi que minha família havia se esquecido completamente de mim
Nenhuma visita, nenhuma carta, nenhuma notícia. Era como se Lourdes Silva jamais tivesse existido fora daqueles muros altos. Minha mãe, Dona Irene, nunca me procurou diretamente. Ao menos era isso que eu acreditava durante boa parte da minha vida. Os anos se acumularam, e com eles a dor silenciosa da ausência da minha filha. Sempre imaginei como ela seria, que rosto teria, se pareceria comigo ou se teria herdado os traços daquele rapaz por quem me apaixonei ingenuamente na adolescência. Durante décadas, o rosto da minha filha viveu apenas na minha imaginação, como uma fotografia borrada que eu nunca conseguiria tocar. Dentro daquele convento aprendi a bordar. Era uma das poucas coisas permitidas, e eu tinha talento. Minhas mãos, hoje envelhecidas e calejadas, bordaram toalhas, véus e vestes religiosas que adornaram igrejas que nunca cheguei a conhecer. O bordado me trouxe algum alívio. Era a minha maneira silenciosa de existir para além daqueles muros. Mas agora, diante da minha filha reencontrada, todas essas pequenas certezas se tornaram insignificantes. A vida me dava uma nova oportunidade. Desvendar o mistério que roubou de mim mais de meio século de felicidade. O convento, antes minha prisão, agora se tornaria palco de revelações surpreendentes. Havia segredos profundos escondidos entre aquelas paredes frias e escuras. Ainda guardo o medo de enfrentar o passado. Sei que revisitar essas lembranças será doloroso, mas não há outro caminho. Minha filha merece a verdade, assim como eu mereço a paz que busquei por décadas. Sei que muitas pessoas jamais acreditariam que uma história como a minha pudesse acontecer no interior do Paraná, mas estou aqui, diante de vocês, para provar que é possível. Tudo o que vivi não foi em vão. Cada sofrimento enfrentado, cada lágrima derramada, cada madrugada perdida valeu a pena no instante em que meus olhos se cruzaram com os dela. Minha história, cheia de reviravoltas e sofrimento, é também uma história de esperança. Agora sei que cada minuto daquele martírio me trouxe até aqui, ao momento de revelar tudo o que vivi. Mas não quero que você pense que isso é tudo. Pelo contrário, essa é apenas a ponta do iceberg. O que vivi dentro daquele convento vai além do que as pessoas são capazes de imaginar. A verdade é muito mais impressionante do que você espera. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer pessoa comum. E é por isso que decidi contar minha história. Espero que minhas palavras não sejam apenas ouvidas, mas sentidas profundamente. Eu vivi essa história para que você pudesse ouvi-la agora. Nasci em julho de 1952, numa pequena casa de madeira nos arredores rurais de Pinhão, no Paraná. Naquele tempo, não tínhamos quase nada. A água vinha do poço, não havia eletricidade, e muito menos as facilidades que hoje são comuns. Cresci descalça, correndo por estradas de terra, sem saber que havia um mundo além das porteiras das fazendas vizinhas. Meu pai, Antônio Silva, era homem bruto e silencioso. Passava dias inteiros cuidando da pequena plantação que tínhamos, poucas vezes mostrando algum afeto por mim ou pela minha mãe. Eu o via como um gigante distante, sempre ocupado demais para dar atenção a uma menina que ele achava frágil demais para trabalhar e insignificante demais para amar. Já minha mãe, Dona Irene, parecia carregar todo o peso do mundo nos ombros. Acordava antes do amanhecer e dormia quando já não tinha forças para ficar em pé. Fazia comida com quase nada, transformando farinha e água em refeições que até hoje não esqueço o gosto. Enquanto eu crescia, entendia cada vez mais que ela se sacrificava diariamente por nós. Lembro claramente das noites frias em que minha mãe ficava sentada perto do fogão a lenha, costurando roupas velhas para que eu pudesse usar novamente. Eu a observava fascinada pela agulha que deslizava com habilidade pelas mãos calejadas dela. Eram nesses pequenos momentos que eu aprendia o valor da paciência, algo que precisei usar pelo resto da vida. Apesar da pobreza extrema, lembro-me de ter sido uma criança alegre. Minha infância era feita de pequenos prazeres: brincar na chuva, colher frutas silvestres, inventar histórias fantásticas para preencher os vazios das tardes solitárias. Naquela época, nunca pensei que a vida pudesse mudar tão drasticamente, nem que um dia sentiria saudade de algo tão simples. Porém, conforme fui crescendo,
percebi que ser mulher naquela época não era simples. Não havia espaço para sonhos femininos em minha família. Meu pai costumava dizer que mulheres deveriam aprender apenas o suficiente para manter uma casa e criar filhos. Para ele, estudos ou sonhos pessoais não passavam de tolices, e qualquer ambição minha era tratada com desprezo. Meu primeiro grande sonho era aprender a ler. Eu tinha 9 anos quando comecei a acompanhar outras crianças até a escolinha rural. Mas logo, meu pai descobriu. Nunca me esqueço daquela tarde em que ele me puxou violentamente pelo braço, me impedindo de voltar. Nesse dia percebi pela primeira vez que minha vida nunca seria realmente minha. Esse acontecimento marcou profundamente minha infância. Passei a entender o que significava ser mulher naquele contexto. Éramos destinadas ao silêncio, à submissão, como se nossa existência fosse menor ou menos importante que a dos homens. Mesmo criança, decidi secretamente que tentaria resistir àquela realidade, embora não soubesse como. Ainda assim, eu nunca culpei minha mãe por aceitar aquela vida. Eu a via como uma vítima do mesmo sistema que começava a me sufocar. Ela jamais desafiava meu pai. Apenas aceitava com resignação tudo o que ele dizia. Eu percebia claramente que ela sofria em silêncio, escondendo o rosto cansado atrás de sorrisos que raramente surgiam. Com o tempo, passei a me refugiar em pequenas rebeldias, desafiando discretamente as ordens rígidas do meu pai. Às vezes roubava pequenos momentos para ler revistas velhas, esquecidas por alguma visita que passava por nossa casa. Foi assim que percebi que existiam outras formas de viver, outros caminhos possíveis, mesmo que parecessem inatingíveis para mim. Meu corpo mudava, e com ele crescia em mim uma vontade imensa de liberdade. Aos 15 anos, me apaixonei pela primeira vez por um rapaz da cidade. Ele tinha algo diferente, me fazia acreditar que eu merecia mais daquela vida limitada. Foram encontros escondidos, palavras doces e promessas que, infelizmente, eu acreditava serem verdadeiras. Ele foi o primeiro a dizer que me amava. Eu, inocente, acreditei nele com todo o coração. Era a primeira vez que alguém parecia me enxergar além das roupas simples e do rosto cansado de menina que trabalhava desde cedo. Esse amor secreto se tornou minha maior alegria e, ao mesmo tempo, meu maior erro. Um erro que mudaria para sempre minha trajetória. Nos apaixonamos e eu permiti que ele fosse mais adiante que deveria em nossas relações íntimas. Ele dizia que não daria em nada, mas nas semanas seguintes percebi que algo em mim já estava diferente. Quando descobri que estava grávida, percebi imediatamente o tamanho da encrenca em que havia me metido. Sabia bem o que acontecia com meninas como eu, mas no fundo, ainda esperava que meu pai fosse ter piedade, que ele pudesse enxergar a filha por trás daquela gravidez precoce. Mas minha esperança logo foi esmagada pela realidade cruel. A reação do meu pai foi pior do que eu poderia imaginar. Sem me ouvir, sem me permitir explicar nada, decretou que eu havia morrido para ele naquele exato instante. Aquela foi a primeira vez em que entendi que ser mulher era um crime imperdoável para a sociedade na qual eu vivia. Meu destino havia sido selado por homens que se achavam donos da minha vida. Minha mãe tentou interceder por mim, mas sua voz era sempre abafada pela brutalidade do meu pai. Lembro-me dela ajoelhada, suplicando que não me mandasse embora, mas a decisão já estava tomada. Eu assistia a tudo aquilo, impotente, sentindo-me como uma prisioneira prestes a ser executada sem julgamento justo. Naquele instante, perdi a inocência que ainda me restava. Poucas semanas depois, fui levada para longe, para aquele convento isolado, onde ninguém jamais me encontraria. Meu pai sequer olhou para trás quando me deixou ali. Eu fiquei parada, olhando a carroça se afastar, sentindo que algo em mim havia se quebrado para sempre. Era o fim de uma vida e o início de uma existência que eu não tinha escolhido. Hoje, quando conto essa história, percebo que não sou a única que passou por algo assim. Muitas mulheres que viveram naquela época conhecem esse tipo de dor, de abandono, de injustiça. A gente cresceu aprendendo a aceitar tudo, sem questionar, sem protestar. Mas, apesar de tudo, jamais deixei que roubassem completamente quem eu era por dentro. Eu havia perdido minha liberdade,
Mas ninguém conseguiu tirar de mim aquela centelha de rebeldia que sempre existiu no fundo da minha alma. Mesmo presa naquele convento, mesmo tendo minha filha arrancada dos meus braços, nunca me permiti esquecer quem eu era. E talvez tenha sido essa pequena resistência que me permitiu sobreviver tantos anos de sofrimento. Por isso, hoje olho para trás com uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza por tudo o que passei. Orgulho pela mulher que consegui me tornar, apesar de todos os obstáculos. Minha história não é só minha. É um retrato do que muitas outras mulheres viveram naquele tempo. Somos sobreviventes de um mundo que tentou nos calar. Agora me diga, alguma coisa do que eu falei te fez lembrar da sua própria vida? Ou da vida de alguém que você conhece? A gente às vezes pensa que a nossa história é única, mas no fundo, somos todos feitos dos mesmos desafios. Aquele convento era um lugar frio e impessoal, com paredes grossas que abafavam qualquer som. Logo entendi que não estava ali para ser acolhida, mas para ser escondida. Cada minuto naquele lugar era um peso. Aos 17 anos, enquanto esperava minha filha nascer, eu ainda alimentava a esperança ingênua de que alguém aparecesse para me levar dali. A freira responsável, irmã Clarice, era uma mulher alta, rígida e distante. Seu olhar, sempre gelado, nunca demonstrava piedade ou compaixão. Ela parecia ter como missão controlar minha existência, como se a minha gravidez fosse um pecado que exigisse penitência. Eu percebia claramente que não haveria apoio algum dentro daqueles muros. Chegou o dia em que senti as primeiras contrações. Gritei por ajuda, mas me disseram para ficar quieta. Fui levada ao hospital da pequena cidade vizinha, um lugar simples onde tudo parecia improvisado. Sozinha, entrei em trabalho de parto sem ninguém para segurar minha mão ou dizer que tudo ficaria bem. O medo me consumia, mas eu não tinha escolha. Após um parto difícil e doloroso, ouvi o choro forte e decidido da minha filha pela primeira vez. Naquele instante, esqueci momentaneamente todas as dificuldades vividas até ali. Meu coração acelerou. Uma felicidade inesperada tomou conta de mim. Eu havia gerado vida, apesar de tudo. Imaginei brevemente um futuro possível ao lado dela. Mas aquela felicidade foi curta. Não tive permissão sequer para segurar minha filha. Rapidamente, uma enfermeira a levou para longe de mim, ignorando meus pedidos desesperados. Fiquei sozinha naquela cama fria, chorando, sem entender o que estava acontecendo. Na minha cabeça repetia infinitamente o rosto minúsculo que vi por segundos. Minutos depois, meu pai entrou no quarto. Seu olhar, duro e inflexível, foi direto ao ponto. Disse que minha filha não havia resistido, que ela havia nascido morta. Meu mundo inteiro desabou naquele momento. Chorei compulsivamente, tentando encontrar palavras, mas ele apenas virou as costas e saiu do quarto, sem uma única palavra de consolo. Foi nesse instante que compreendi pela primeira vez que a vida podia ser profundamente injusta. Eu havia perdido tudo que me restava. Primeiro minha família, depois minha liberdade e agora minha filha. Era como se cada parte de mim tivesse sido arrancada violentamente, sem que eu tivesse sequer tempo para entender o motivo. Dias depois, fui devolvida ao convento. Entrei naquele lugar vazio, completamente destruída por dentro. Era impossível aceitar que minha filha havia partido sem que eu pudesse sequer tocá-la. Não conseguia me conformar, não podia acreditar naquela verdade cruel. Tudo parecia absurdo demais para ser real. Durante meses vivi em um estado constante de desespero e apatia. Não sentia fome, não queria conversar, apenas existia. Minha mente ficava presa naquela imagem breve da minha filha recém-nascida, repetindo-se num ciclo interminável. Era como se minha vida tivesse acabado ali mesmo, naquela cama de hospital, naquela notícia absurda. Nesse período sombrio, irmã Clarice me tratava com ainda mais frieza. Seu comportamento reforçava a ideia de que eu estava pagando um preço justo por meus pecados. Ela insistia que minha dor era merecida, uma penitência enviada por Deus para purificar minha alma. Eu já não reagia mais, apenas aceitava tudo passivamente, afogada em dor. Demorei muito para voltar a alguma rotina. A única coisa que consegui fazer para ocupar minha mente foi o bordado.
Costurar ponto a ponto imagens religiosas se tornou minha única fuga, meu único consolo. Cada ponto parecia absorver um pouco da dor que eu sentia, permitindo que eu respirasse fundo e sobrevivesse a mais um dia ali dentro. Às vezes à noite, eu me perguntava como seria minha filha. Imaginava-a sorrindo, correndo por campos abertos, livre, feliz. Criava conversas com ela na minha mente, tentando imaginar sua voz, o que ela gostava de fazer, os brinquedos que teria. Essas fantasias tornaram-se o único momento de paz que eu tinha em meio à tristeza. Certa noite não aguentei e perguntei a uma das freiras se haviam enterrado minha filha. Ela, sem me olhar nos olhos, respondeu friamente que o convento havia cuidado de tudo, que eu não precisava me preocupar. Sua resposta evasiva e indiferente me deixou angustiada. Senti uma ponta estranha de desconfiança, mas não pude questioná-la. Com o passar dos anos, fui me acostumando à ideia de que jamais teria respostas reais sobre minha filha. Parecia inútil insistir em algo que já estava supostamente resolvido. Aceitei em silêncio que jamais saberia sequer onde estava enterrado o corpo daquela criança que carreguei em mim por 9 meses. Mas havia dias, especialmente no aniversário do seu nascimento, em que essa dúvida voltava com força. Sentia que algo não se encaixava naquela história. Afinal, por que nunca me deixaram vê-la? Por que tanta pressa em afastá-la de mim? Porém, rapidamente, tentava silenciar esses pensamentos, pois não havia ninguém disposto a me escutar. Durante muito tempo, ninguém ali dentro tocou novamente no assunto. Vivi por anos entre dúvidas e suspeitas que me corroíam por dentro, mas sem ter a quem recorrer. Dentro daquele convento, a verdade era sempre a que elas decidiam contar, e eu havia sido convencida, lentamente, a aceitar a realidade que criaram para mim. Assim, os anos foram se acumulando, e aquela dúvida permaneceu enterrada no fundo da minha mente, intocada. Afinal, questionar o passado parecia inútil. Quanto mais o tempo passava, mais distante ficava qualquer possibilidade de descobrir o que realmente havia acontecido com minha filha naquele dia fatídico no hospital. Hoje percebo que esse foi o primeiro golpe cruel da minha vida. Uma mentira que destruiu tudo o que eu sonhava, tudo o que poderia ter sido. Foi nesse instante que compreendi pela primeira vez o quanto o mundo pode ser injusto com quem não tem poder para enfrentá-lo. Era como se a vida tivesse decretado, naquele dia, que eu não teria direito a uma segunda chance. Demorei décadas para descobrir que aquela mentira escondia algo ainda mais grave, algo que mudaria completamente tudo o que eu acreditava ser verdade. Mas naquele momento inicial, não havia como eu imaginar o que o futuro reservaria para mim. Tudo o que eu sabia é que havia perdido algo insubstituível e que nunca mais seria a mesma. E você que está ouvindo essa parte da minha história, me conte nos comentários. Já passou por um momento assim? Um dia em que você percebeu que a vida não é justa? Quero ouvir sobre isso, porque às vezes só entendemos nossa dor quando percebemos que outros também a sentiram. Dentro daquele convento, percebi rapidamente que chorar não mudaria minha realidade. Decidi que se estava condenada a viver ali, pelo menos aprenderia a sobreviver. Sem saber, iniciei um processo silencioso de resistência. Eu não permitiria que aquele lugar apagasse o que restava de mim, mesmo que isso significasse esconder meus sentimentos por trás de uma máscara. Uma das primeiras lições que aprendi foi o valor do silêncio. Percebi que expressar minhas opiniões ou sentimentos só me trazia castigos severos. Passei a observar atentamente como as freiras mais velhas se comportavam, absorvendo suas rotinas e imitando suas ações. Era um jogo difícil, mas que precisei jogar para não enlouquecer entre aquelas paredes geladas. Com o tempo, percebi que eu precisava dominar algo que me permitisse ser útil naquele ambiente hostil. O bordado se tornou minha arma secreta. Com linhas e agulhas, aprendi a criar imagens delicadas, detalhadas, que logo chamaram a atenção das freiras mais rígidas. Aos poucos, me tornei indispensável para elas, mesmo que continuassem me tratando com desprezo velado. Minha habilidade era tal que começaram a me confiar peças mais delicadas, reservadas para cerimônias importantes. Cada véu, cada toalha de altar que eu bordava
parecia diminuir a distância entre mim e o mundo exterior. Era uma forma silenciosa de existir além daquele convento, deixando pequenos traços de mim por igrejas que eu nunca conheceria pessoalmente. Contudo, isso não significava que minha vida tivesse ficado mais fácil. A disciplina no convento era brutal. Certo dia, acordei com uma dor terrível nas costas, fruto das horas seguidas que passava curvada sobre o bordado. Pedi descanso, mas recebi um olhar gelado em resposta. Fui obrigada a continuar até desmaiar sobre o tecido, sem que ninguém viesse ao meu socorro. Após aquele episódio, decidi criar minha própria rotina de sobrevivência. Eu precisava ser forte fisicamente para suportar aquele ambiente opressor. Passei a levantar antes de todas as freiras, fazendo exercícios escondida no pequeno espaço do meu quarto. Era a minha maneira silenciosa de fortalecer corpo e mente para enfrentar os desafios que surgiam diariamente. Aprendi também que tinha de economizar energia. Em dias difíceis, ficava em absoluto silêncio, concentrada apenas no movimento mecânico da agulha. Assim, ninguém percebia meu estado emocional. A dor continuava ali, mas aprendi a controlá-la, transformando-a em combustível para continuar. Aos poucos, meu corpo e minha mente se fortaleceram nessa dura rotina. Em algumas noites solitárias, aproveitava o silêncio do convento para explorar discretamente o lugar. Descobri cantos escondidos, salas abandonadas que guardavam objetos antigos, esquecidos por décadas. Numa dessas explorações, encontrei revistas velhas que falavam do mundo externo. Lia cada palavra, como quem devorava alimento após dias de fome. Essas leituras secretas se tornaram minha janela para o mundo, meu único contato com algo que não fosse sofrimento e penitência. Aprendi sobre coisas que jamais pensei que existissem, e isso renovou minha força interior. Minha curiosidade se tornava resistência, mostrando que havia vida além daqueles muros que eu poderia talvez reencontrar um dia. Apesar disso, os anos continuavam passando devagar demais. Minha existência era discreta e invisível para quase todos no convento. Eu não era mais uma adolescente rebelde. Era agora uma mulher madura, forte e obstinada. Não tinha ninguém com quem compartilhar minhas angústias. Então me tornei minha própria confidente, dividindo segredos apenas com minhas linhas e tecidos. Irmã Clarice continuava monitorando cada movimento meu. Sua vigilância nunca diminuiu com o passar do tempo. Ela percebia que eu não havia desistido completamente, que eu mantinha minha personalidade sob a obediência aparente. Eu sentia que ela temia minha resistência silenciosa e fazia questão de impor punições sempre que percebia qualquer sinal de rebeldia. Mas eu já havia aprendido a antecipar suas punições. Me adaptei ao controle absoluto dela, tornando-me invisível aos seus olhos severos. Eu obedecia às regras com tamanha perfeição que não dava motivos para castigos. Minha obediência era meu disfarce perfeito, permitindo que eu tivesse pequenos momentos de liberdade dentro daquela prisão disfarçada de convento. O bordado me trouxe outro benefício inesperado: reconhecimento silencioso das outras freiras. Algumas delas começaram a admirar secretamente meu trabalho, e isso diminuiu um pouco a solidão constante em que eu vivia. Essa admiração discreta era tudo o que eu tinha, e eu me agarrava a esses pequenos sinais de humanidade, percebendo que talvez não estivesse tão só quanto parecia. Uma freira mais jovem, Irmã Mariana, se aproximou lentamente de mim. Era diferente das outras. Tinha empatia e falava comigo de forma gentil, ainda que em segredo. Logo entendi que tinha nela uma aliada silenciosa, alguém que compreendia minhas dores, mesmo sem que eu precisasse dizer uma palavra. Ela percebeu quem eu era, além do silêncio forçado que me envolvia. Durante anos, nossas conversas discretas ajudaram a manter minha sanidade intacta. Ela me trouxe pequenos livros escondidos e jornais velhos, permitindo que eu acompanhasse, mesmo atrasada, o que acontecia lá fora. Eu sabia que correríamos riscos se alguém descobrisse, mas aquele contato humano foi essencial para não me perder completamente dentro daquela solidão. Com os anos, percebi que eu havia criado uma identidade completamente nova para mim mesma. De uma menina inocente e ingênua,
Me tornei uma mulher resistente e silenciosamente forte. Entendi que minha sobrevivência dependia exclusivamente de mim, e essa foi minha maior descoberta naquela prisão. A única pessoa que poderia me salvar era eu mesma. Naqueles momentos difíceis, pensei muitas vezes em desistir, mas havia sempre algo que me mantinha viva. Era a certeza de que minha existência tinha algum propósito, ainda que fosse desconhecido para mim naquele instante. Aquela certeza silenciosa era suficiente para que eu me levantasse todas as manhãs e enfrentasse cada desafio como se fosse o último. Hoje, olhando para trás, percebo que minha resistência não foi heróica, mas sim um ato silencioso de revolução contra tudo que tentaram me impor. Eu não podia gritar, não podia me rebelar abertamente, mas aprendi que resistência nem sempre é feita de gestos grandiosos. Às vezes, sobreviver já é o maior ato de coragem que alguém pode realizar. Se estou aqui contando esta história agora, é porque escolhi sobreviver, mesmo quando tudo parecia perdido. Sei que minha luta pode ser a inspiração que falta para alguém que precisa ouvir essas palavras agora. Talvez seja exatamente por isso que precisei suportar tudo isso em silêncio por tantos anos. Por isso te peço, compartilhe essa história com alguém que você acredita que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, alguém próximo está vivendo uma luta silenciosa, e ouvir o relato de outra pessoa pode dar a força necessária para seguir adiante. Minha história pode ser exatamente aquilo que alguém precisa ouvir para resistir mais um dia. Naquela manhã, acordei sentindo algo estranho no ar, como se o silêncio habitual do convento estivesse mais intenso que o comum. Caminhei até a capela, cumpri minha rotina de orações em silêncio e, ao sair, percebi que irmã Clarice estava ausente. Estranhei sua ausência, pois aquela mulher jamais se atrasava para qualquer atividade religiosa. Aproveitando esse raro momento de tranquilidade, fui até a despensa procurar linhas novas para meu próximo bordado. Enquanto remexia caixas empoeiradas, percebi um móvel antigo e esquecido num canto escuro. Curiosa, abri uma das gavetas emperradas, sem imaginar que aquele pequeno gesto inocente mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre minha vida até então. Dentro da gaveta, encontrei um envelope amarelado pelo tempo, escondido sob tecidos velhos. O coração acelerou imediatamente ao reconhecer a caligrafia firme e trêmula da minha mãe, Irene. Senti as mãos tremerem ao tocar aquelas folhas que continham palavras escritas há décadas. Sem respirar direito, comecei a ler lentamente, com os olhos arregalados pelo choque. Minha mãe contava em detalhes o que realmente havia acontecido no dia em que minha filha nasceu. Ela revelava que meu pai tinha entregado minha filha à adoção, numa tentativa desesperada de apagar a vergonha que acreditava que eu havia trazido para nossa família. Meu corpo inteiro tremeu, enquanto lágrimas silenciosas caíam sobre o papel antigo e já amarelado. A carta dizia claramente que minha filha não havia morrido, como sempre me fizeram acreditar. Ela estava viva, entregue para uma família desconhecida, enquanto eu passei minha vida inteira chorando por uma morte que jamais havia acontecido. Naquele momento, senti uma mistura devastadora de raiva, dor e uma sensação de injustiça impossível de aceitar. Por alguns instantes fiquei ali, paralisada, sem conseguir respirar direito. Era como se todo o meu passado tivesse sido destruído em segundos, obrigando-me a rever tudo o que acreditava. O mundo parecia cruel demais para ser compreendido. Como alguém poderia ter me causado tamanha dor intencionalmente, negando-me o direito de saber da existência da minha filha? Rapidamente escondi as cartas dentro da minha roupa e retornei ao meu quarto. Precisava absorver aquilo, longe de qualquer olhar suspeito. Sentada na cama simples e fria, li aquelas palavras repetidas vezes, tentando acreditar no que estava escrito. Percebi claramente que não havia mais como voltar atrás. Essa descoberta mudaria toda a minha existência dali em diante. Naquela noite não consegui dormir. Permaneci acordada, encarando o teto escuro, ouvindo os sons da noite ao redor do convento. Minha mente lutava contra a realidade que eu havia acabado de descobrir. Estava claro para mim que minha filha estava em algum lugar por aí, provavelmente vivendo uma vida inteira, sem saber quem era sua mãe verdadeira. Durante horas tentei imaginar o rosto dela.
Tinha tantas perguntas, tantas dúvidas. Ela estaria feliz? Teria uma família amorosa? Como eu poderia encontrá-la depois de tantos anos? Cada pergunta era uma pontada de angústia, porque eu não fazia ideia de por onde começar. Eu sabia apenas que precisava encontrá-la, custasse o que custasse. Pela manhã escondi novamente as cartas, desta vez num lugar absolutamente seguro, costuradas por dentro da capa do colchão velho que dormia há anos. Eu tinha consciência de que ninguém poderia saber da minha descoberta até que eu tivesse um plano claro de como agir. A pressa poderia colocar tudo a perder, e eu já havia esperado tempo demais para falhar justamente agora. Continuei minha rotina habitual, como se nada tivesse acontecido, mas a cada minuto sentia meu coração disparar ao pensar naquela revelação guardada comigo. Eu precisava encontrar um jeito seguro de localizar minha filha sem despertar a atenção das freiras, especialmente de irmã Clarice, que certamente impediria qualquer movimento meu em direção à verdade. Naquela mesma tarde, procurei irmã Mariana discretamente, pedindo uma conversa particular. Quando estávamos seguras, contei a ela tudo o que havia descoberto. Vi nos olhos dela o choque ao ouvir aquelas palavras, mas também percebi sua determinação imediata em me ajudar. Mariana não hesitou sequer um instante em se tornar minha aliada naquela missão delicada. Decidimos juntas que o melhor seria agir com discrição absoluta. Mariana sugeriu que ela mesma fizesse algumas investigações externas discretas durante suas visitas ocasionais à cidade, sem levantar qualquer suspeita. Sabíamos que cada movimento precisaria ser calculado com precisão absoluta, já que qualquer descuido poderia significar o fim de nossas chances. A presença de Mariana foi decisiva. Ela representava minha única conexão com o mundo exterior, a única pessoa que poderia buscar informações sem causar estranheza. Eu confiava plenamente nela, sabendo que sua generosidade e coragem eram autênticas. Pela primeira vez em décadas, eu não me sentia completamente só dentro daquele convento. Enquanto Mariana coletava discretamente informações nas semanas seguintes, eu continuava abordando calmamente, sem dar qualquer sinal externo de mudança. Mas minha mente nunca mais se tranquilizou. Cada ponto dado no tecido era acompanhado por pensamentos incessantes sobre o futuro, sobre a filha que eu poderia finalmente reencontrar algum dia. Durante esse período, percebi que havia algo ainda mais importante que minha liberdade pessoal: a segurança do reencontro com minha filha. Fugir sem planejar significava colocar tudo em risco. Eu precisava ter certeza absoluta de onde ela estava antes de sair daquele convento, pois qualquer erro significaria perdê-la novamente, talvez para sempre. Minha escolha estava feita. Permaneceria ali, fingindo não saber de nada até o momento certo chegar. O silêncio e a paciência seriam minhas armas principais. Mariana concordava comigo plenamente, reafirmando que era fundamental esperar pelo momento perfeito para agir com segurança total. Nossa paciência seria recompensada. Eu tinha certeza disso. Ao mesmo tempo, percebi que nunca mais poderia confiar plenamente em ninguém além de Mariana. O ambiente do convento parecia agora ainda mais perigoso, pois qualquer desconfiança das outras freiras poderia destruir minhas chances de reencontrar minha filha. Passei a me mover com extrema cautela, cuidando de cada gesto e palavra com atenção redobrada. Naquela altura, minha vida havia se tornado uma sucessão infinita de espera e cautela. Eu havia tomado a decisão mais difícil de todas: ficar onde estava, em silêncio, sabendo que minha filha estava viva em algum lugar. Mas a escolha estava tomada, e eu carregaria essa verdade comigo até que pudesse finalmente abraçar minha filha novamente. Agora eu te pergunto, se estivesse no meu lugar, faria o mesmo? Ou tomaria outro caminho? Quero ver nos comentários quem teria coragem e quem acha que eu errei. Vamos ver quem teria a mesma audácia. O tempo passou de forma impiedosa naquele convento, trazendo consigo mudanças sutis, mas profundas. Os dias, semanas e anos se dissolveram lentamente, como areia escorrendo entre os dedos. Eu percebia isso claramente ao notar minhas mãos enrugadas, os dedos calejados e a visão que começava a falhar enquanto bordava imagens que jamais iriam adornar minha própria vida.
Perdi a conta de quantas vezes acordei durante a noite com a sensação perturbadora de ouvir um bebê chorar ao longe. Eu sabia que era minha mente revivendo aquela perda silenciosa, cruel e injusta. Mesmo após tantos anos, a ausência da minha filha permanecia viva, rondando meus sonhos e transformando qualquer tentativa de descanso em uma luta constante contra o passado. As cartas que encontrei de minha mãe tornaram-se meu segredo mais precioso e doloroso. Frequentemente as lia no silêncio do meu quarto, sentindo o peso daquelas palavras atravessarem meu coração. Sabia que minha filha estava em algum lugar, vivendo uma vida distante de mim, sem suspeitar da minha existência. Aquela verdade não ficou mais fácil com o passar dos anos. Porém, precisei continuar fingindo que nada havia mudado. Mantive a mesma expressão serena diante das freiras, escondendo cuidadosamente meus pensamentos mais sombrios. Minha rotina jamais mudou. Eu permanecia em silêncio, tecendo imagens religiosas e guardando cuidadosamente tudo o que poderia denunciar minha descoberta. Minha vida havia se tornado uma espera sem fim. Em alguns momentos, sentia uma amargura profunda ao lembrar que nunca pude viver plenamente minha juventude. Aos 17 anos, minha vida havia sido interrompida brutalmente. Não tive a chance de me apaixonar novamente, de construir uma família ou de experimentar as alegrias simples que a vida oferece. Aquele convento havia roubado todas as minhas oportunidades. Mesmo nos dias em que me sentia mais forte, a lembrança de tudo o que me tiraram me assombrava. Eu havia envelhecido sem conhecer a maternidade, sem segurar a mão da minha filha enquanto ela dava seus primeiros passos ou aprendia suas primeiras palavras. Eram essas pequenas coisas que me faltavam e que jamais poderiam ser recuperadas por mais que eu quisesse. Uma tarde, enquanto bordava um manto destinado a uma igreja distante, senti uma dor forte no peito. Era como se todo aquele peso emocional se transformasse fisicamente, comprimindo meu coração com uma força impossível de ignorar. Tive que parar, respirar profundamente e esperar que o corpo retomasse o equilíbrio. Percebi então que meu sofrimento também deixava marcas físicas. Irmã Mariana continuava ao meu lado, sempre atenta e disposta a ouvir. Porém, nossas conversas eram discretas e rápidas, pois temíamos que alguém pudesse descobrir nossos planos. Por mais que ela tentasse me consolar, havia uma dor em mim que nem sua amizade sincera conseguia aliviar completamente. Eu sabia que teria de conviver com aquele peso para sempre. O envelhecimento trouxe também novas dificuldades físicas. Meus olhos já não tinham a mesma precisão para abordar pequenos detalhes. Minhas costas doíam frequentemente após horas sentada, e minhas mãos tremiam sutilmente. Apesar disso, jamais reclamei. Aceitava todas essas dificuldades como parte do preço que a vida havia me cobrado pela injustiça sofrida. Em certos dias, durante a missa matinal na capela fria do convento, minha mente vagava para lugares distantes, imaginando minha filha, vivendo uma vida feliz em algum lugar. Eu precisava acreditar que ela havia encontrado amor e felicidade, mesmo longe de mim. Era a única maneira que eu encontrava para suportar a ausência constante e devastadora que me consumia. Irmã Clarice estava cada vez mais envelhecida, mas jamais perdeu sua postura rigorosa e intimidante. Ela me observava frequentemente, como se buscasse em mim qualquer sinal de fraqueza. Aqueles olhares gelados me faziam entender que, mesmo após tantos anos, aquela mulher ainda tentava controlar cada movimento meu, lembrando-me sempre da dor que ela havia ajudado a perpetuar. Com a idade avançada, percebi que não podia mais confiar plenamente no meu corpo. Muitas vezes precisava parar as atividades diárias para descansar, algo que era visto com irritação pelas outras freiras. Não havia misericórdia para a velhice naquele lugar. Fui me tornando uma presença cada vez mais invisível e dispensável dentro daquele ambiente rígido e implacável. Mesmo em meio às dificuldades crescentes, continuei guardando cuidadosamente as cartas que escondiam minha grande descoberta. Eu tinha medo constante de que alguém pudesse encontrá-las por acaso. Esse temor me fazia verificar continuamente o esconderijo no colchão velho, garantindo que permanecessem bem guardadas, seguras do olhar desconfiado das outras freiras.
Durante esse período, minha mãe aparecia frequentemente em meus pensamentos. Questionava constantemente por que ela não tivera coragem suficiente para me defender quando mais precisei. Sabia que ela havia sofrido também, mas ainda assim sentia uma dor silenciosa pelo abandono que havia experimentado. Era um sentimento contraditório que nunca consegui resolver totalmente. Por outro lado, meu pai aparecia em minha memória apenas como um vulto sombrio e autoritário, responsável pela destruição completa do meu futuro. Seu rosto duro e indiferente ainda surgia nos meus pesadelos mais intensos. Nunca consegui perdoá-lo por tudo que ele fez, pois eu sabia que ele havia roubado deliberadamente a felicidade que poderia ter sido minha. Ao longo dos anos, percebi claramente que nem todas as histórias têm finais felizes. A realidade que eu vivia não era feita de justiça ou redenção imediata. Eu estava presa a um ciclo de sofrimento constante, aguardando pacientemente o dia em que minha filha pudesse aparecer diante de mim. Mas esse dia parecia cada vez mais distante e improvável. Minha vida era um constante exercício de paciência e resistência emocional. Eu sabia que teria que carregar para sempre o peso das decisões que foram feitas por mim. Isso era o mais difícil de aceitar. A injustiça silenciosa e implacável que marcara minha existência, deixando cicatrizes profundas que eu jamais poderia apagar completamente. Por mais que eu tentasse esquecer, os fantasmas do passado nunca realmente me abandonaram. Eles me acompanhavam diariamente, escondidos nos corredores silenciosos, nas noites insones e no olhar frio das freiras que me cercavam. Cada dia vivido naquele convento era uma lembrança viva de tudo que me havia sido negado, injustamente por pessoas sem coração. Ainda assim, eu precisava continuar vivendo, mesmo com essas cicatrizes abertas. Minha força era saber que, em algum lugar, minha filha respirava o mesmo ar que eu, mesmo sem saber da minha existência. Era isso que me mantinha viva e me fazia levantar todos os dias, apesar da dor constante que carregava no peito, como um lembrete cruel do preço que a vida me cobrara. A vida sempre cobra seu preço, não é? E você? O que ainda te assombra do passado? Aquela escolha, aquele arrependimento, aquele fantasma que nunca foi embora? Se quiser compartilhar, vou ler cada um dos comentários. O tempo havia sido um companheiro silencioso, mas implacável. Décadas se passaram dentro daquele convento, e eu já não acreditava mais em grandes mudanças. Porém, numa manhã aparentemente igual a todas as outras, ouvi vozes alteradas vindas do portão principal. Minha respiração acelerou imediatamente, pois algo em mim sabia que aquele dia seria diferente. Levantei-me devagar e caminhei até a janela estreita, de onde se podia observar discretamente a entrada do convento. Minha visão já não era tão boa quanto antes, mas foi suficiente para ver claramente uma mulher de aparência decidida discutindo com as freiras. Ela exigia respostas e as religiosas, visivelmente incomodadas, tentavam acalmá-la sem sucesso. De onde eu estava, não conseguia ouvir claramente o que era dito. Apenas fragmentos chegavam até meus ouvidos, palavras soltas e desconexas. Mas minha intuição dizia claramente que aquela visita tinha relação comigo. O coração batia tão rápido que precisei apoiar a mão na parede gelada para não perder o equilíbrio. Algo grande estava acontecendo. Minutos depois, ouvi passos decididos no corredor que levava ao meu quarto. O som firme e apressado era acompanhado pela voz nervosa de irmã Clarice, tentando inutilmente impedir aquela mulher de prosseguir. Antes mesmo que eu pudesse reagir, a porta do meu quarto se abriu bruscamente, revelando a figura da visitante misteriosa diante de mim. A primeira coisa que notei foram seus olhos. Eram exatamente iguais aos meus, escuros e intensos, expressando claramente uma determinação profunda. Fiquei congelada, incapaz de dizer qualquer palavra. A visitante me encarava com a mesma intensidade, como se tentasse reconhecer algo que apenas intuía. Por um instante, tudo pareceu ficar suspenso. Ela então se apresentou com voz firme, dizendo chamar-se Laura. Explicou rapidamente que tinha passado anos procurando pistas sobre sua mãe biológica. Sua vida inteira havia sido marcada pela certeza de que era órfã,
até o dia em que encontrou cartas antigas revelando que a mãe estava viva, escondida naquele convento. Cada palavra dela perfurava minha alma. Naquele instante, senti uma dor quase física ao perceber que minha filha estava diante de mim. A realidade que eu tanto desejei por mais de meio século acontecia subitamente, sem qualquer aviso prévio. Não sabia como reagir, como iniciar aquela conversa tão aguardada. O silêncio entre nós era pesado, repleto de perguntas nunca feitas e respostas difíceis de dar. Laura finalmente quebrou aquele silêncio denso, perguntando diretamente se eu sabia quem ela era. Afirmei com a cabeça, incapaz de emitir som algum. Ela prosseguiu, dizendo que havia crescido acreditando na minha morte e que descobrir a verdade fora devastador. Eu não conseguia olhar diretamente em seus olhos, pois sentia vergonha pela vida inteira que lhe fora negada. Percebi que ela não sentia raiva de mim, apenas uma profunda necessidade de compreender toda a verdade. Sua voz transmitia serenidade e maturidade, ao dizer que não estava ali para julgar minhas escolhas, mas sim para recuperar uma história que lhe havia sido roubada. Eu precisava enfrentar aquele momento e ser forte o suficiente para contar tudo a ela. Convidei-a para sentar-se ao meu lado, tentando organizar meus pensamentos para explicar o que havia acontecido. Comecei lentamente, narrando sobre minha juventude difícil e a gravidez que mudou tudo. Contei sobre a crueldade de meu pai, a passividade da minha mãe e sobre como havia sido obrigada a viver ali, escondida do mundo e impedida de conhecê-la. Enquanto eu falava, percebi lágrimas discretas surgindo nos olhos de Laura, que me escutava atentamente. Cada frase minha era recebida com compreensão, sem julgamento ou interrupção. Era como se ela também estivesse tentando juntar as peças da sua própria história, finalmente tendo acesso à verdade crua e dolorosa que fora ocultada durante toda a sua vida. Expliquei ainda sobre as cartas que havia encontrado décadas atrás e como havia guardado essa descoberta em absoluto segredo. Disse que não tive forças nem meios para procurá-la pessoalmente, temendo perder a única oportunidade de reencontrá-la caso algo desse errado. Laura compreendeu meu medo, mas disse também que jamais desistira de me procurar. Então, foi a vez dela contar sua própria história. Laura explicou que havia sido adotada por uma família que lhe dera um lar decente, mas distante de afeto verdadeiro. Cresceu sem conhecer suas origens, carregando sempre o vazio de uma mãe que acreditava morta. Emocionei-me ao ouvi-la contar detalhes da sua infância, percebendo quanto havíamos perdido. Ela contou também sobre como as cartas que encontrou em 2019 mudaram sua vida completamente. Desde então, dedicou-se incansavelmente a procurar pistas sobre mim, enfrentando dificuldades enormes para conseguir localizar o convento. Foram anos de investigação, buscando em registros antigos, falando com pessoas que haviam conhecido minha família décadas atrás. Quanto mais Laura falava, mais percebia que ela herdara minha força silenciosa. Sua persistência em descobrir a verdade, mesmo diante de tantos obstáculos, era semelhante à resistência que precisei desenvolver para sobreviver dentro daquele convento. Era como se, mesmo separadas, estivéssemos conectadas por algo maior, uma força que nem a distância poderia romper. Naquele momento percebi claramente que o passado não era apenas uma lembrança distante. Ele estava ali, diante de mim, exigindo respostas, obrigando-me a enfrentar cada mentira contada, cada injustiça cometida. Não havia mais tempo para esconder-se atrás de desculpas. Precisava aceitar minha responsabilidade e assumir plenamente minha história diante da minha filha. Irmã Clarice continuava no corredor, tentando ouvir nossa conversa discretamente. Eu sabia que ela estava preocupada com a reputação do convento, mas pela primeira vez não senti medo algum dela. Minha prioridade agora era Laura, minha filha reencontrada, a mulher forte e decidida que estava ali para finalmente preencher o vazio deixado pela mentira e pela separação. Olhei profundamente nos olhos de Laura e pedi perdão por não ter sido mais forte no passado. Ela segurou minhas mãos enrugadas e disse calmamente que o importante era estarmos juntas agora. Eu não havia perdido apenas uma filha, mas uma vida inteira ao seu lado.
Agora, diante daquela oportunidade única, eu prometi a mim mesma não desperdiçar nem mais um minuto. Respirei profundamente, sentindo que um capítulo importante da minha vida estava sendo reescrito naquele instante. Sabia que aquela revelação mudaria tudo dali em diante, obrigando-me a enfrentar fantasmas que eu julgava esquecidos. Mas, acima de tudo, percebi claramente que minha história estava longe de terminar e que o futuro finalmente poderia ser diferente. Agora segura firme, porque daqui para frente a história vira de cabeça para baixo. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que essa não é uma história qualquer. Então, fica comigo até o fim, porque o que vem agora muda tudo. Depois daquele encontro inesperado com minha filha, algo em mim mudou definitivamente. Entendi que não podia mais me esconder atrás das muralhas do silêncio, que tinha chegado a hora de encarar o passado de frente. O medo que senti durante toda a minha vida não poderia mais ser maior que minha necessidade de fazer as pazes comigo mesma e com a verdade que eu sempre evitei. Durante dias, as conversas que tivemos no convento foram intensas e cheias de descobertas. Minha filha, Laura, relatava como havia encontrado aquelas cartas e como isso a levara até mim. Ela havia lutado contra a desconfiança, vasculhado registros antigos e investigado cuidadosamente cada pista até chegar à verdade. Sua coragem renovava algo adormecido em mim. Ouvir Laura falar sobre sua infância trouxe um sentimento novo, um alívio estranho em meio à dor. Percebi que, apesar da minha ausência, ela teve uma vida digna. Sua família adotiva, embora distante emocionalmente, cuidou dela com responsabilidade. Ela cresceu forte, estudou e tornou-se alguém respeitável. Eu precisava aceitar que talvez minha dor tivesse um propósito. Depois daquele encontro, eu soube que precisava confrontar irmã Clarice. Ela tinha sido cúmplice direta de tudo que vivia ali dentro. Cheguei até sua sala numa tarde silenciosa, sentindo meu corpo inteiro tremer. Pela primeira vez em décadas, olhei diretamente nos olhos daquela mulher, sem baixar minha cabeça ou fingir submissão. Era hora de exigir explicações claras. Contei a Clarice que sabia de tudo. Exigi respostas imediatas sobre o que realmente acontecera no passado. A princípio, ela tentou negar tudo friamente, insistindo que tudo o que fora feito tinha sido para meu próprio bem, para minha salvação espiritual. Mas eu já não aceitava mais aquelas mentiras velhas, sustentadas pela hipocrisia daquele convento. Foi então que percebi algo que jamais havia notado antes. Por trás daquela rigidez implacável, havia um brilho estranho no olhar de Clarice. Não era crueldade, como sempre pensei. Era arrependimento. Pela primeira vez na minha vida, aquela mulher rígida e severa baixou a guarda diante de mim, admitindo silenciosamente que o que havia feito era errado e que ela nunca esquecera isso. Clarice revelou que meu pai havia feito uma doação considerável ao convento, exigindo que eu fosse mantida isolada, longe de qualquer contato com o mundo externo. Sua única condição era que eu nunca descobrisse que minha filha estava viva. O convento aceitou o acordo em troca de recursos financeiros. Aquela revelação me atingiu profundamente, trazendo uma dor diferente. Ouvir aquela confissão trouxe uma clareza perturbadora. O lugar que prometera cuidar da minha alma havia, na verdade, vendido minha felicidade por dinheiro. Entendi que a injustiça sofrida não era fruto apenas do meu pai, mas também daquele lugar que aceitei como meu lar por tanto tempo. Eu tinha sido vítima de uma decisão tomada sem escrúpulos, escondida sob um manto religioso. Mesmo com raiva, percebi que o ressentimento não mudaria nada. Encarar aquela verdade era a única maneira de finalmente seguir em frente. Eu já havia perdido muito tempo. O ódio não poderia mais ocupar o espaço que eu precisava reservar para minha filha. Perdoar não significava esquecer, mas entender que a única maneira de liberdade real era enfrentar tudo aquilo de frente. Antes de sair daquela sala, deixei claro a Clarice que não pretendia mais viver como prisioneira. Não havia mais segredos entre nós. Nada que pudesse me impedir de reconstruir minha vida, por mais curta que fosse agora. Pela primeira vez, saí daquele encontro sentindo-me forte, completa,
dona absoluta das minhas escolhas e decisões daqui em diante. Mariana me esperava no corredor, ansiosa pelo resultado daquela conversa difícil. Quando contei tudo o que havia acontecido, percebi um leve sorriso no rosto dela. Ela compreendeu imediatamente a importância daquele momento. Durante décadas eu havia aceitado tudo em silêncio, mas agora finalmente tomei as rédeas da minha vida, recuperando meu direito de existir plenamente. No dia seguinte, Laura voltou ao convento e pela primeira vez em minha vida pude abraçá-la com calma. Senti como se estivesse finalmente recuperando algo roubado de mim há tanto tempo. Aquele abraço teve o poder de reparar décadas de dor acumulada, fazendo com que eu sentisse algo próximo de felicidade. Pela primeira vez em mais de 50 anos, passamos aquela tarde conversando sobre tudo o que poderíamos fazer juntas dali em diante. Ela queria que eu conhecesse seus filhos, meus netos que sequer imaginavam minha existência. Eu estava pronta para aceitar aquele convite, mesmo que ainda sentisse insegurança sobre como me adaptar ao mundo exterior depois de tanto tempo protegida pelas paredes daquele convento. Enquanto conversávamos, percebi claramente que minha vida nunca mais seria a mesma. Agora eu era uma mulher que havia enfrentado a verdade, que havia encontrado coragem suficiente para deixar o passado exatamente onde deveria estar, atrás de mim. Eu estava pronta para sair daqueles muros sem medo algum, sabendo que finalmente estava tomando o controle do meu próprio destino. Mesmo sabendo que não poderia recuperar tudo o que perdi, percebi que ainda havia tempo para criar novas lembranças ao lado da minha filha. Eu estava decidida a não deixar que mais nada me afastasse dela. A vida tinha finalmente decidido me oferecer uma segunda chance, e eu faria tudo ao meu alcance para honrar essa oportunidade. Naquele dia, entendi que nunca é tarde para enfrentar nossas verdades, por mais dolorosas que sejam. Compreendi que, ao escondermos o passado, perdemos a chance de seguir em frente. A honestidade com nós mesmos é a única forma de realmente viver em paz. E isso era algo que eu finalmente havia aprendido, mesmo que de maneira tão sofrida. Laura me olhava como se estivesse finalmente entendendo quem eu realmente era. Não era apenas uma mulher sofrida, mas alguém que tinha a força necessária para superar tudo. E ver aquela admiração silenciosa nos olhos da minha filha fez com que cada lágrima derramada, cada minuto vivido naquele convento, tivesse valido a pena. Agora eu tinha uma nova chance. Aquele momento mudou completamente minha visão sobre a vida e sobre mim mesma. Eu havia vivido décadas acreditando ser vítima das decisões alheias, mas agora percebia que podia decidir diferente. Podia escolher perdoar, seguir em frente e, acima de tudo, recuperar o tempo que ainda restava. O passado não precisava mais ditar quem eu seria dali para frente. Naquela tarde, prometi a mim mesma que nunca mais permitiria que outra pessoa decidisse por mim. Era minha vez de viver plenamente, de reconstruir minha história com minhas próprias mãos. Eu já não era mais aquela menina assustada que havia sido levada para aquele convento. Era uma mulher completa, decidida e finalmente pronta para viver sem arrependimentos. A decisão que tomei naquele dia foi definitiva. Sairia dali acompanhada por minha filha, mesmo sem saber exatamente como seria a vida fora daqueles muros. Meu coração não tinha mais dúvidas. Eu estava pronta para abraçar o futuro sem medo algum, porque sabia que a liberdade só existe quando temos coragem suficiente para enfrentar nossos próprios fantasmas. Se essa história está te prendendo até agora, me deixa um like aqui embaixo. É assim que eu sei que minhas palavras estão chegando até você. Vem comigo até o fim, porque o melhor ainda está por vir. Agora percebo que a vida é uma professora implacável. Ela não dá lições fáceis, nem permite que se pule etapas. Tudo o que passei nesses anos dentro daquele convento, cada lágrima, cada silêncio imposto, ensinou-me algo valioso sobre a coragem silenciosa que existe em todos nós. Não se trata de nunca sentir medo, mas de avançar apesar dele. Durante décadas eu acreditei que minha história estava escrita em pedras, que não havia mais espaço para mudanças ou recomeços. Porém, hoje vejo claramente que não existe destino fixo, apenas escolhas que aceitamos ou recusamos fazer. E mesmo quando achamos que não há alternativas,
Sempre existe um pequeno espaço onde podemos decidir ser donos da nossa própria vida. Se pudesse voltar no tempo, talvez tivesse gritado mais alto, lutado com mais intensidade contra aqueles que decidiram por mim. Eu diria àquela menina assustada que era permitido ter voz própria, que ninguém deveria arrancar-lhe o direito à felicidade. É estranho perceber que muitas vezes permitimos que os outros definam nosso valor, esquecendo que somos nós que o carregamos. Passei a vida bordando imagens religiosas sem jamais me dar conta de que estava também costurando minha própria história. Cada ponto feito era uma tentativa de preencher vazios que nunca deveriam ter existido. Hoje, ao olhar para trás, percebo que a verdadeira beleza dos meus bordados estava justamente nas imperfeições que eu tentava esconder desesperadamente. Ao reencontrar minha filha, descobri que a dor tem, sim, um propósito. Ela nos obriga a olhar para dentro, a reconhecer quem realmente somos. Não é agradável, não é bonito, mas é extremamente necessário. Sem o sofrimento que carreguei, jamais teria me tornado a mulher forte e resiliente que finalmente me tornei. Minha força nasceu exatamente do meu ponto mais frágil. Compreendi também que perdão não é esquecer, mas libertar-se das correntes que nos prendem ao passado. Durante anos alimentei ressentimentos silenciosos contra aqueles que me machucaram, sem perceber que eu era a única vítima dessa prisão emocional. Perdoar meu pai, Clarice, e até mesmo minha mãe não significava dar razão a eles, mas sim devolver a mim mesma minha própria paz. Ao sair daquele convento pela primeira vez em décadas, percebi como pequenas coisas podem ser extraordinárias. A luz do sol tocando meu rosto envelhecido, o cheiro da terra molhada após uma chuva leve, o som distante das pessoas conversando livremente. Essas pequenas coisas cotidianas, antes banais, agora eram presentes preciosos, valorizados pela privação que vivi. Aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 73 anos, vi-me iniciando uma nova etapa, repleta de incertezas, mas também de possibilidades incríveis. Minha idade avançada não diminuiu a intensidade com que eu desejava viver plenamente cada dia dali em diante. O passado não precisava mais ser uma âncora, e sim um guia que me ensinasse como avançar com sabedoria. Ao conhecer meus netos, entendi finalmente o valor das gerações. Vi em cada um deles um pedaço da minha própria história continuando além de mim. Foi ali, naquele instante simples e precioso, que percebi o quanto havia valido a pena sobreviver. Eu havia resistido não só por mim, mas para que aqueles pequenos tivessem a chance de ouvir minha história e aprender com ela. Às vezes pensamos que nossa dor é única, impossível de ser compreendida por outras pessoas. Mas, enquanto contava minha história para Laura, percebi que o sofrimento é algo universal. Todos carregam cicatrizes invisíveis, batalhas que ninguém vê. Nossa grande missão talvez seja aprender a enxergar além do nosso próprio sofrimento, para acolher também o do outro. Algo que jamais esquecerei é o dia em que tive coragem de enfrentar Clarice. Ao desafiá-la, percebi que o maior poder que alguém pode ter é dizer basta. Aquela palavra simples, carregada de decisão e coragem, foi o ponto que separou minha vida em antes e depois. A verdade só existe plenamente quando temos coragem suficiente para pronunciá-la, mesmo que nossa voz trema. Se eu pudesse deixar um conselho para quem escuta minha história agora, seria este: não aceite nunca menos do que merece. Jamais permita que alguém diga quem você é ou o quanto vale. Cada pessoa é única e preciosa exatamente por suas lutas, por suas cicatrizes. Seu valor não está no que você passou, mas em quem você se tornou apesar disso. Hoje, percebo que o tempo que perdi dentro daquele convento não pode ser recuperado, mas pode ser ressignificado. A sabedoria não nasce de uma vida perfeita, mas das imperfeições e desafios superados ao longo do caminho. E minha história é exatamente isso. Uma sucessão de desafios que não me derrotaram, mas que me fizeram renascer inúmeras vezes. Cada pessoa tem sua própria história, seus próprios fantasmas, seus próprios segredos. Eu precisei de décadas para entender que não estava sozinha nesse sentimento. Se minha história puder servir para que alguém perceba isso antes,
já terá valido cada lágrima derramada. Nunca estamos realmente sozinhos, mesmo quando a solidão parece ser nossa única companhia. Com Laura, aprendi que nunca é tarde demais para amar, para recuperar o tempo perdido, para abraçar quem ficou distante por tempo demais. Nós duas não teremos a vida que poderíamos ter tido, mas temos a chance de criar algo novo, algo bonito, mesmo diante das cicatrizes profundas que ficaram pelo caminho. O amor pode, sim, sobreviver a qualquer distância ou tempo. Passei uma vida inteira acreditando que não havia sentido em tudo aquilo que me acontecera. Mas hoje vejo que tudo tem um motivo maior, mesmo que a gente não consiga enxergar imediatamente. Minhas experiências dolorosas não foram castigos, mas oportunidades disfarçadas para que eu aprendesse lições que talvez não fosse possível aprender de outra maneira. Uma coisa importante que aprendi é a necessidade de ser gentil consigo mesmo. Muitas vezes somos nossos próprios inimigos, nos cobrando perfeição, resultados rápidos e soluções imediatas. A vida, entretanto, acontece em seu próprio ritmo e precisamos ter paciência conosco mesmos, reconhecendo que estamos fazendo o melhor que podemos naquele momento. No fundo, o que mais me ajudou a sobreviver foi minha fé. Não aquela fé cega imposta pelo convento, mas a fé em que havia algo maior me conduzindo, mesmo na escuridão mais profunda. Acredito que essa força exista dentro de cada pessoa, independentemente da crença. É o que nos sustenta quando tudo parece perdido, quando não há respostas fáceis. Talvez a maior lição de todas seja exatamente esta: viver é aceitar que não teremos todas as respostas, mas que ainda assim vale a pena continuar buscando. A vida nunca é simples, mas é sempre uma jornada digna de ser vivida. Cada passo dado é uma vitória sobre a escuridão, uma celebração silenciosa da coragem que habita dentro de nós. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que todo mundo aprende algo no caminho. E você? O que essa história fez você pensar? Me conta nos comentários, porque às vezes o aprendizado de um vira luz para o outro. Hoje, nessa simples casa que divido com minha filha Laura, percebo que o tempo é realmente nosso maior professor. Ele não ensina tudo de maneira gentil. Muitas vezes usa métodos difíceis e dolorosos, mas suas lições são preciosas. O mais importante que aprendi nessa longa jornada é que não importa quanto tempo leve, o que é nosso sempre encontra um caminho de volta. Percebo agora que a vida não é sobre o que perdemos ou deixamos para trás, mas sim sobre aquilo que conseguimos carregar conosco. Durante muitos anos, vivi presa ao que me havia sido tirado. Porém, quando finalmente encontrei minha filha novamente, percebi que o valor da vida está no que resistimos em perder. Minha força veio justamente daquilo que ninguém jamais poderia tirar de mim. Nunca mais tive medo de olhar diretamente para o passado. Entendi que os fantasmas só têm poder quando lhes damos importância demais, quando permitimos que definam quem somos. Minha vida não acabou dentro daquele convento, ela apenas estava esperando pelo momento certo para recomeçar. E esse recomeço dependia exclusivamente da minha coragem em aceitar minha história. Com Laura, aprendi que o amor é capaz de atravessar décadas, sobreviver ao silêncio e vencer qualquer distância. Não importa quanto tempo fique guardado ou quantas barreiras existam, ele sempre encontra seu caminho. Quando nos reencontramos, percebi que todos os anos de sofrimento não foram em vão. Cada lágrima derramada fazia parte da jornada que me levaria até aquele abraço. Ainda assim, confesso que não foi fácil reconstruir tudo aquilo que o tempo levou embora. Tivemos que reaprender a sermos mãe e filha depois de mais de 50 anos separadas. Foi preciso muita paciência para compreender que nossas histórias, apesar de distintas, estavam profundamente entrelaçadas. Esse processo foi doloroso, mas também profundamente libertador. Durante as conversas que tivemos após nosso reencontro, Laura me disse algo que nunca vou esquecer. Ela afirmou com segurança que não importava o passado difícil, mas sim o fato de estarmos juntas naquele instante. Aquela frase simples foi transformadora. Pela primeira vez percebi que a felicidade não exigia que tudo fosse perfeito, mas sim que tivéssemos coragem para seguir em frente. Passei a acreditar que toda experiência, por mais dura que seja, carrega um propósito oculto.
Minha jornada não foi fácil, não foi justa, mas foi exatamente o que eu precisava viver para descobrir minha verdadeira força. Entendi finalmente que a vida não nos deve nada, mas nós devemos a nós mesmos a coragem de continuar lutando por aquilo que nos faz sentir verdadeiramente vivos. Hoje olho minhas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho incessante dos bordados, e não sinto tristeza. Pelo contrário, vejo nelas o registro vivo da minha resistência silenciosa. Cada marca é um testemunho da minha luta, da minha capacidade de suportar o insuportável. Minhas mãos agora são símbolos de orgulho, não mais de sofrimento, porque representam tudo que superei. Às vezes me perguntam se tenho arrependimentos, se faria algo diferente caso pudesse voltar no tempo. Durante muito tempo pensei que sim, mas hoje acredito que não mudaria nada. Cada passo dado me trouxe exatamente até este momento, onde posso finalmente contar minha história sem medo algum. Tudo o que vivi me trouxe até aqui, e não há nada mais poderoso do que essa certeza. Se há uma coisa que eu gostaria de dizer a todos que estão ouvindo essa história, é que não permitam que ninguém roube sua esperança. Não importa a situação que estejam vivendo, mantenham dentro de si a certeza de que nada dura para sempre, nem mesmo o sofrimento. Eu sou a prova viva de que, mesmo após décadas de dor, a felicidade pode aparecer quando menos esperamos. Também aprendi que envelhecer não significa parar de sonhar. Mesmo aos 70 e poucos anos, continuo sonhando com o futuro, fazendo planos e imaginando novas histórias. Enquanto estivermos vivos, sempre haverá tempo para recomeçar, para tentar novamente, para redescobrir quem somos. Nunca deixem a idade ou as circunstâncias ditarem o fim das suas próprias histórias. Hoje, entendo que a sabedoria não vem apenas com a idade, mas com a coragem de olhar para dentro e aceitar aquilo que somos, sem medo das consequências. Durante muito tempo, fugi de mim mesma, tentando esconder o que sentia. Mas quando finalmente decidi enfrentar meu passado de frente, descobri a liberdade real, aquela que ninguém pode tirar de nós, porque nasce de dentro para fora. E percebi que perdão não significa esquecer ou aceitar o que fizeram comigo, mas libertar meu coração para viver plenamente o que ainda resta da minha vida. O perdão foi o ato mais libertador que tive em toda a minha existência. Não foi fácil, mas foi necessário para que eu pudesse caminhar livre, sem carregar o peso insuportável do ressentimento e da amargura que me consumiam. Agora, olhando para trás, percebo claramente que nunca estive realmente sozinha. Mesmo quando me sentia completamente isolada naquele convento, havia algo dentro de mim que me mantinha viva, uma chama silenciosa de esperança que nunca se apagou completamente. Cada um de nós carrega essa centelha dentro de si, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para alimentá-la. Olhando para trás, sei que minha história não é única. Muitas mulheres viveram histórias parecidas, escondidas em silêncio, sem voz para gritar suas dores ou alegrias. É por elas, e por todas as pessoas que ainda acreditam não ter voz, que hoje eu conto essa história. Não estamos sós em nossas dores, e essa percepção é a chave para seguir adiante, mais fortes do que jamais imaginamos. Agora, na companhia da minha filha e dos netos que jamais pensei conhecer, percebo como tudo o que vivi valeu a pena. Cada lágrima, cada noite silenciosa, cada dor sufocada pelo tempo foi compensada naquele instante em que pude abraçar minha família pela primeira vez. Essa sensação não se compara a nada que vivi antes, porque finalmente eu sentia que pertencia a algum lugar. Hoje, minha maior alegria é poder contar essa história e saber que, talvez, minhas palavras possam alcançar alguém que precisa ouvi-las. Porque acredito profundamente que nossa missão nesta vida não é apenas sobreviver, mas dar sentido a tudo aquilo que enfrentamos. A vida é curta demais para carregarmos eternamente aquilo que deveríamos deixar pelo caminho. Talvez você que me escuta agora precise ouvir isso mais do que qualquer outra coisa. Não espere que tudo esteja perfeito para começar a viver. A vida é feita de imperfeições, erros e recomeços constantes. Esperar pelo momento perfeito significa desperdiçar chances preciosas. Cada instante importa, cada passo conta,
E nada deve nos impedir de viver plenamente nossa verdade. Por fim, deixo o meu maior conselho, aquele que aprendi na dor e guardei comigo até hoje. Não deixe que o passado seja seu carcereiro, porque o futuro só acontece para aqueles que têm coragem suficiente para abrir as portas da própria prisão. Nossa liberdade começa no instante em que entendemos que ninguém, além de nós mesmos, tem o poder de decidir quem seremos daqui para frente. Se essa história fez sentido para você, se inscreve no canal, porque a vida não tem só uma lição, tem centenas. E eu ainda tenho muitas delas para contar. Me acompanha nessa jornada porque juntos podemos descobrir o verdadeiro valor das experiências que a vida coloca no nosso caminho. Eu sou Lourdes e essa foi minha história. Um relato de reencontro, resistência e redenção. Se você quer ouvir outras histórias como a minha, recomendo seguir nosso canal e dar uma olhadinha nas histórias que já contamos. Em nosso canal Sabedoria da Vovó, você encontra várias histórias emocionantes.